Olá pessoal, eu vou abrir o trabalho falando o que é bruxaria, certo? Bruxaria é uma religião e essas bruxas elas creem que ganham da deusa o conhecimento de usar os elementos da natureza para mudar a realidade delas. Assim como as outras religiões, a bruxaria também possui uma igreja. É a Igreja de Bruxaria Wicca do Brasil. As bruxas antes da Idade Média e da Inquisição eram parteiras, curandeiras, certo? Já após essa Inquisição, a maior parte dessas bruxas morreram e algumas passaram adiante seus conhecimentos da religião. Teve um cara chamado Gerald Garner que ele fez uma coleta dos rituais de bruxaria e fundou a Wicca. Os sabbats são os festivais solares que marcam a roda do ano das bruxas na Wicca, certo? Existem 8 sabbats que acontecem de acordo com as estações do ano e as épocas de colheita. A bruxaria começa no início do matriarcado e com a chegada do patriarcado, essas bruxas começaram a ser subjugadas. Teve uma cidade no sul da França onde apenas uma mulher sobreviveu. A bruxaria atribui ao patriarcado as feridas femininas do ventre e do útero. A maioria das tradições realiza um trabalho de cura e de reconexão com o ventre sagrado. Agora eu vou falar um pouquinho dos objetos que são usados na bruxaria, certo? O caldeirão, por exemplo, ele representa o útero da grande mãe e a terra. A deusa da bruxaria, ela tem várias faces e uma delas é a de Lilith. Temos também o pentagrama, que representa os 4 elementos e mais um quinto, que seria o espiritual, certo? O círculo em volta do pentagrama representa proteção e a distância entre uma ponta e a outra no pentagrama representa, por ser a mesma, né? Representa que todos os elementos possuem a mesma importância. Nenhum é mais importante que o outro. A capa, utilizada pelas bruxas, remete ao conhecimento e também uma proteção com o outro mundo. Também as cores, né? Por exemplo, o preto. A cor preta, ela remete ao término de alguma coisa. Já a laranja, ao retorno do sol. A ligação com a natureza faz com que todo ritual Wicca tenha os elementos, certo? E são distribuídos assim, ó. O norte, terra. Sul, o fogo. Oeste, a água. E o leste, o ar. O Halloween é tido como o ano novo das bruxas. Na noite de Halloween, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se rompe, possibilitando assim a comunicação com aqueles que já se foram, certo? E ainda falando de outro item, outro utensílio utilizado pelas bruxas, é a varinha, né? Que ela é usada para abrir o círculo mágico antes de cada celebração da natureza. Já o baralho, ele representa o oráculo, assim como o tarô, as runas e a astrologia. A vassoura, né, que é um item bem emblemático, é utilizada para limpeza espiritual, certo? O chapéu é uma proteção da chácara superior, que é responsável pela coleta da energia do outro mundo, certo?
E agora eu vou falar o significado de Wicca, certo? O Wicca, ou religião natural, é uma religião neopagã influenciada por crenças pagãs antigas, ou seja, crenças e práticas ritualísticas da Europa Ocidental anteriores ao cristianismo. A Inquisição. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi estabelecida na Idade Média com o objetivo de combater a heresia, ou seja, qualquer linha de pensamento contrário ao da Igreja Católica na época. O matriarcado. O que foi o matriarcado? Foi um regime social em que a autoridade era exercida pelas mulheres. Isso ocorreu no século XIX, quando acreditou que esse sistema teria prevalecido em sociedades arcaicas. E o patriarcado é um sistema social que prevalece os homens. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo e vou falar como era praticado o feitiço. Bom, através do feitiço, muitos africanos conseguiam viver com maior dignidade e às vezes com relativa autonomia, além de conquistarem adeptos para suas práticas. O feitiço era usado como uma forma de benefício. Eles usavam a feitiçaria para que não fossem mal vistos pela sociedade, já que muitas das vezes a sociedade não viam eles com bons olhos, até mesmo por causa de suas religiões. Os escravizados tentavam também superar suas barreiras legais, contornar engrenagens de dominação e negociar algum espaço de autonomia no cenário da escravidão, o que muitas vezes era possível quando entravam em ação a feitiçaria de resistência. Enfim, eles usavam o feitiço como uma forma de refúgio, para que não fossem mais julgados pelas religiões e nem por suas práticas, e para que conseguissem ser dignos de viverem bem, tendo o direito como qualquer outro homem. Carolina, e eu vou falar de como era praticada a feitiçaria. Os reis apontam como alguns cortiços urbanos eram chamados de quilombos e locais de resistência, como também de feitiçaria, sendo esses espaços mistos, pois revelam conceitos relevantes para a compreensão da cultura de resistência negra, que se manifestavam enquanto movimento social durante a escravidão. Nos Zungos, o domínio não era apenas negro, mas feminino. As mulheres negras, apesar de representar número menor do que os homens, durante todo o período escravista, predominavam nesses espaços. Meu nome é Rômulo, segundo ano de logística. Eu vou apresentar sobre o tema como era visto pelas pessoas quem praticava feitiçaria. Bom, todos julgavam e abominavam essa prática, pois achavam que isso poderia se rebelar contra eles. Então, na mais possível relação deles descobrir se uma pessoa era feiticeira ou não, eles davam de exterminá-lo. Aí, para eles descobrir se a pessoa era ou não feiticeiro ou bruxo, ou para dar fim nele, eles faziam uns testes, né? Tem uns testes. Tem uns testes que eu achava assim, que são muito vulgar. Eu acho que é essa palavra que eu posso usar, vulgar. Que nem eu pesquisei sobre e vi que se várias mulheres tivessem um grupo conversando diariamente, já era uma acusação de ser bruxa, sem ter um homem, entendeu? Se a mulher tivesse um sinal, né? Um sinal e entre outras coisas. Aí eles tinham os testes para dizer se aquela pessoa era bruxa ou não. Se a pessoa lesse a Bíblia sem gaguejar, ela não era bruxa, mas se gaguejasse ou se não conseguisse ler, era bruxa, entendeu? E naquela época o povo não era analfabeto, né? Não sabia ler direito, entendeu? Então era meio que complicado. Fora pessoas que tinham vergonha de conversar, certo? Então, entre outros, também tem outro que eles jogavam a pessoa na água
Se a pessoa afundasse, não era bruxa. E se ela boiasse, ela não era. E naquela época o povo não sabia nadar. Então a pessoa morria afogada. Então pensei entre outras coisas que tem que eu posso falar e entendeu? Então eu acho assim que era muito vulgar, mas para aquela época a pessoa pode até levar entre parênteses. Bom dia, pessoal. Eu irei falar o que acontecia com as pessoas depois de descobertos. Bom, o termo caça-bruxa pode ser utilizado para designar historicamente a perseguição ocorrida em qualquer era. As mulheres supostamente possuíam poderes sobrenaturais, mas usualmente mais usado para referir aos eventos ocorridos durante 4 séculos a partir do século XV, quando a igreja liderou uma grande investida contra as mulheres, que de alguma forma havia ferido suas expectativas, tanto sociais, políticas ou até mesmo religiosas. Normalmente, de classe social mais humilde. Atualmente, a expressão caça-bruxa diz respeito especificamente à perseguição sistemática contra algum grupo. Bom, eu vou reforçar a fala de um colega meu. Os métodos mais comuns de execução às bruxas condenadas eram enforcamento, afogamento e também eram queimadas nas fogueiras. A queima foi usada especificamente na Europa, uma vez que foi considerada uma forma mais dolorosa de morrer. Os promotores nas colônias americanas geralmente preferiam o enforcamento. Olá, bom dia. Me chamo Carlos e o povo negro foi escravizado aqui no Brasil para substituir o trabalho dos indígenas. Mas eles manteram suas religiões, que muitas vezes eram confundidas com feitiçaria. O povo negro trouxe o candomblé, macumba, dentre outros. E essas religiões são muitas vezes oprimidas pela sociedade e confundidas com feitiçaria. Bem, essas religiões indígenas africanas muitas vezes são confundidas com feitiçaria por conta que elas englobam manifestações culturais, religiosas, espirituais, dentre outras, que são originárias do continente africano. Por isso, muitas vezes elas são confundidas com feitiçaria. E nosso trabalho foi esse. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela compreensão e valeu!